Você já deve ter ouvido alguém dizer: a Selic subiu, então agora tudo vai ficar mais caro, ou quando a Selic cair, a economia melhora. Mas o que é essa tal de Selic de verdade? Quem decide ela? E por que uma taxa que parece coisa de banco influencia o seu empréstimo, o seu cartão e até o preço das coisas no mercado? Hoje eu vou te explicar como a Selic realmente funciona. Em 4 pontos simples, sem economês e com exemplos do dia a dia. Se você quer finalmente entender juros no Brasil, fica comigo até o final. Para entender a Selic, a gente precisa entender uma coisa básica. Todo dia entra e sai dinheiro dos bancos. Todos os dias! Pessoas fazem depósitos, pessoas fazem saques, empresas pagam contas, recebem vendas, fazem transferências. No final do dia, alguns bancos ficam com dinheiro sobrando, outros ficam com dinheiro faltando. E banco não pode ficar no negativo. Existe um mínimo obrigatório de dinheiro que ele precisa manter em caixa. Quando falta dinheiro, o que o banco faz? Pede dinheiro emprestado para outro banco, normalmente por apenas um dia. E aí entra o ponto-chave. Esse empréstimo tem juros, e a taxa usada nesses empréstimos se chama taxa Selic. Mas por que esse empréstimo é tão barato? Porque ele tem garantia! Os bancos usam títulos do governo como garantia. Esses títulos são considerados os mais seguros da economia e pagam justamente a taxa Selic. O nome Selic vem de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é o sistema onde esses títulos ficam registrados. Resumindo, a Selic é a taxa de juros dos empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos, garantidos por títulos públicos. Agora, o segundo ponto. Quem define a Selic? Você já deve ter ouvido. O Banco Central define a Selic. Isso é meia verdade. Na prática, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, define uma meta para a Selic. Ele não chega e fala: a partir de hoje, a taxa é essa e pronto. O que o Banco Central faz é atuar no mercado, comprando ou vendendo títulos públicos. Vamos a um exemplo simples. Imagine um título público que custa hoje R$800 e promete pagar R$1.000 daqui a um ano. Isso significa R$200 de juros, ou 25% ao ano. Se o Banco Central quer aumentar a Selic, ele vende mais títulos, aumenta a oferta e o preço cai, por exemplo, para R$700. Quanto menor o preço, maior a diferença até os R$1.000. Logo, juros mais altos. Assim, o mercado passa a praticar uma Selic maior. Agora, se o Banco Central quer diminuir a Selic, ele vai ao mercado e compra títulos, aumenta a demanda, o preço sobe, por exemplo, para R$900. Com isso, a diferença até os R$1.000 é menor e os juros caem para algo como 10% ao ano. Ou seja, o Banco Central não manda, ele induz a Selic. Aqui está o ponto mais importante. Como a Selic afeta seu bolso. No mercado financeiro, existe uma regra básica. Quanto maior o risco e o prazo, maior a taxa de juros. Um empréstimo de um dia entre bancos com garantia do governo é praticamente risco zero. Por isso a Selic é chamada de taxa básica da economia. Ela funciona como um piso. A partir dela, os bancos calculam os juros de empréstimos pessoais, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial. Quando a Selic sobe, sobe o custo do dinheiro, os bancos cobram mais juros e os empréstimos ficam mais caros. Quando a Selic cai, o crédito tende a ficar mais barato, com parcelas menores e mais gente consegue financiar. Mas atenção, seu empréstimo sempre será mais caro que a Selic. Por quê? Porque você não oferece um título do Tesouro como garantia. Seu empréstimo não é de um dia e existe risco de inadimplência. Finalmente, vamos ao papel mais famoso da Selic: controlar a inflação. Vamos a um exemplo simples. Imagine uma loja com 10 bicicletas, com o preço à vista de R$1.000 cada. Num cenário de economia aquecida, juros baixos e crédito fácil, existem 15 pessoas querendo financiar uma bicicleta. O que o dono da loja faz? Ele sobe o preço, cobra o máximo que puder, até ter apenas 10 compradores. Esse aumento generalizado de preços
é a inflação. Agora, o que acontece quando o Banco Central sobe a Selic? Os financiamentos ficam mais caros. As parcelas aumentam. A bicicleta de R$ 1.000 vira, por exemplo, 12 parcelas de R$ 100. Com isso, menos gente consegue comprar. Em vez de 15, só 8 compradores aparecem. C. Falta comprador. O lojista não tem motivo para subir o preço. E às vezes, precisa até baixar. É assim que juros altos reduzem o consumo, reduzem a pressão sobre os preços e controlam a inflação. Então, resumindo, a Selic é a base de todas as taxas de juros. É definida indiretamente pelo Banco Central. Afeta empréstimos, financiamentos e investimentos. E é a principal ferramenta de controle da inflação no Brasil. Se esse vídeo te ajudou a entender juros de verdade, deixa o like. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual parte da Selic você achava mais confusa antes desse vídeo?